Olá, bom dia. São 10 horas em ponto e nós estamos mais uma vez com a nossa live ACIPA, que acontece todas as quintas-feiras. Ela é direcionada aos nossos associados, aos nossos empresários de um modo geral, trazendo informações e orientações que visam nos preparar melhor para passar por esse momento de pandemia que nós já estamos aí há mais de 90 dias. Então, todas as quintas-feiras, nesse horário, nós estamos aqui trazendo um convidado especial com informações e com orientações importantes. O nosso convidado de hoje é o Daniel Bueno, um profissional extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo na ACIPA e com o projeto Shopping ACIPA Online. No início da pandemia, a gente vem empreendendo diversas ações no sentido de capacitar, melhorar o atendimento das empresas aos seus clientes por esses novos canais de venda, que são pelas vias digitais. Já fizemos diversas ações e agora nós estamos com esse projeto Shopping ACIPA Online, que é uma plataforma que vai estar à disposição dos nossos associados para que eles possam colocar os seus produtos e melhorar as suas vendas aos seus clientes. O nosso convidado de hoje, Daniel Bueno, que já está conosco, eu estou vendo ali o Daniel, ele é físico, formado pela Unesp, é empresário desde 2012, já 8 anos aí de estrada, com passagem pelos setores contábil e de alimentação, possui MBA em Gestão e Liderança Executiva e é o homem do marketing do Tô no Lucro no Brasil. E ele vai estar conosco para poder estar nos falando sobre esse grande case que é o Tô no Lucro e nos dar orientação sobre também o Shopping ACIPA Online. Um breve resumo aqui do Tô no Lucro. Nasceu aqui em Palmas em 2015 e é fruto de uma mudança de plano dos sócios Darley Passarinho e Fábio Varanda. O que era antes um site de compras coletivas se tornou um delivery de tudo. Hoje o Tô no Lucro está presente em 22 cidades do Brasil, em 9 estados da federação. Dessas 22 cidades, 18 são franquias e 4 são próprias. Essas 4 são aqui em Palmas, onde está a matriz, em Araguaína, em Paraíso e Ituiutaba, Minas Gerais. Meu querido Daniel, muito bom dia. Primeiramente, obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Uma alegria estar com você nessa manhã. Bom dia, Joseph. Bom dia a todos aqui que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do Instagram. É um prazer nosso, da nossa equipe aqui do Tô no Lucro, ter sido convidada, ter sido lembrada nesse momento que a gente está vivendo aqui agora e como uma das referências do setor online. Muito obrigado, viu, presidente, pela lembrança. Maravilha. Eu particularmente tinha muito desejo de ter uma conversa com alguém do Tô no Lucro, porque sou fã, porque é um case realmente que tem sido bom até para o Estado, tem colocado o Estado na dianteira quando se trata dessa questão das startups. Então, parabéns a você, parabéns a todos os nossos líderes que compõem aí a Tô no Lucro. E a ACIPA está, como eu estava dizendo, com esse projeto Shopping ACIPA Online, que é uma forma que nós temos buscado de o empresário, nesse momento, não melhorar as suas vendas, estar próximo dos consumidores, dos clientes. E já fizemos diversas ações nesse sentido, desde o início, agora estamos com essa ação mais efetiva. E você é a pessoa certa para nos falar sobre isso e orientar os nossos empresários. Antes, a primeira pergunta que eu tenho para você, que é uma pergunta que todas as pessoas são curiosas, como surgiu a ideia do Tô no Lucro? Bom, Joseph, Tô no Lucro surgiu, na verdade, igual você começou a falar no início aí, o Tô no Lucro ele nasceu lá em meados de 2015. A empresa do Tô no Lucro ela começou com um site de compras coletivas. Não sei quem lembra aqui, até o nome mesmo é derivado das compras coletivas. Existia um ambiente onde o pessoal se juntava, os empresários cadastravam ofertas ali, e aí o pessoal comprava com descontos, com facilidades da compra coletiva.
E aí a gente percebeu um movimento de mercado lá em 2015 ainda, desses clientes nossos que faziam as vendas, só que não conseguiam entregar essas compras. Então lá no site a gente tinha só o e-commerce do cupom, do cadastro lá das compras coletivas, e o pessoal que a gente cadastrava essas ofertas sempre questionava, e aí, como que a gente entrega isso que a gente acabou de vender? E aí a gente percebeu essa dor de mercado e aí começamos a evoluir. A empresa do Tô no Lucro nasceu lá na Arte Insight, era uma empresa que construía sites, construía alguns softwares para outras pessoas aqui em Palmas e na região. E aí o pessoal falou assim, cara, a gente tem a equipe de tecnologia que está com uma dor de mercado latente, por que não desenvolver um produto para sanar essa dor? E a partir daí surgiu o Tô no Lucro que a gente conhece hoje, que é um delivery. Inicialmente o Tô no Lucro era comida, então a gente era especializado em entregar comidas, restaurantes, pizza, sanduíche, enfim. E aí, ano passado, a gente também previu um movimento de mercado e falou assim, cara, não dá para a gente ficar mais só na comida. A gente precisa entregar mais coisas. E aí surgiu o que a gente chama hoje de um delivery de tudo, que é um caminho de um super aplicativo. Então, tudo que que a gente consegue transportar hoje dos nossos modais, sejam eles aquelas bags que a gente vê nas ruas, nos motoqueiros, a gente tem presença de carretinhas já na cidade também. Então, a gente consegue levar tudo aqui dentro das cidades, em todos os lugares que a gente está. Poxa, bacana. Muito bem. E você me fala, tem uma pergunta aqui que você meio que já respondeu, mas só de forma mais completa. Antes de estar nesse formato, vocês testaram outros negócios, não é isso? Isso. Dentro do mundo de startups, dentro do mundo de tecnologia, a gente chama que a gente pivotou a nossa ideia. A gente estava direcionado às compras coletivas, percebeu que aquela onda, que aquele momento ia passar, não ficamos parados no tempo, e aí viemos para o delivery. E graças a Deus, assim, graças a Deus foi uma medida muito acertada por parte do feeling dos donos aqui do Tô no Lucro, do Fábio, do Darley, e a gente tem colhido bons frutos com essa nossa escolha. A gente tem uma longa caminhada já tem aí 5 anos de estrada, não é uma coisa que surgiu do nada mesmo. A que você acha que se deve hoje esse grande sucesso do Tô no Lucro, que virou uma referência? Bom, Joseph, a gente brinca muito aqui dentro que existe 2 tipos de empresa. Existem as empresas vitaminas e existem as empresas antibiótico. As empresas vitaminas são aquelas que não são empresas de comodidade, que servem para... Que são empresas que você só usa quando precisar, assim, não de uma necessidade extrema. A gente era considerado uma empresa vitamina antes dessa crise. O Tô no Lucro era um serviço de comodidade. Você estava lá na comodidade do seu lar, então eu quero comer que não quero ir lá no restaurante, eu quero pedir numa farmácia, eu preciso comprar uma ração para o meu cachorro, não quero sair de casa. Então, a gente servia como vitamina para o nosso cliente ali. Só que veio essa crise, a gente se tornou um antibiótico para esse momento. Por um período grande aqui na cidade, os comércios tiveram que ser fechados, não só aqui em Palmas, mas em todo o Brasil. Foi um período longo até, e as pessoas não podiam sair mesmo, os estabelecimentos não podiam abrir. Então, a gente estava conseguindo sanar uma dor dos empresários e dos clientes. Talvez esse sucesso veio nessa virada de chave, nesse antibiótico que a gente chama. Bacana. E também vale acrescentar também que não existe sucesso sem trabalho também, né? Aqui a gente trabalha muito, cara, praticamente 24 horas online. Lembra aquela frase que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só lá no dicionário. Aqui tem que acordar cedo e mandar ver, né Daniel? Isso, aqui a gente acorda cedo e dorme tarde todo dia. Aqui é muito intenso a operação. Daniel, a nossa audiência está muito boa, muitos amigos entrando. Quero cumprimentar aqui o William, o Bernardo, o Luiz Carvalho, o Robson, a Ana Paula, o Donizete, o Edmundo, dentre tantos que estão conosco aqui.
e peço aí que eles possam estar passando suas perguntas para a gente compartilhar aqui com o nosso amigo Daniel, que generosamente está conosco nessa manhã. Quando vocês começaram, vocês tinham uma estrutura? Quantos funcionários eram na época que vocês começaram? E hoje, como está a estrutura? Quantos funcionários são? Bacana essa pergunta. É aquela parte do sucesso mesmo. Quando começou o Tô no Lucro, os donos mesmo, o Fábio e o Darley, eles pegaram o carro deles e ia fazer entrega. Sei. Darley tinha uma caminhonete, pegava aqui, saía aqui, vamos fazer como é que é. Na construção mesmo do aplicativo, o pedido chegava no aplicativo, ia para o estabelecimento, não tinha essa quantidade de entregadores que a gente tem hoje. Então eles pegavam o carro deles mesmo, ia lá no estabelecimento, pegava, levava na casa do cliente. E esse passo foi um passo muito importante na construção do negócio, porque a gente viu o problema na realidade mesmo. Quando chegava lá no estabelecimento, como que a gente pegava aquele produto, a embalagem dele, esse tipo de coisa. A gente viu os problemas da logística da cidade, da parte de endereçamento. A gente está passando por um momento agora de o novo velho endereçamento aqui em Palmas, né? Então a gente sofreu com isso no início também, a nomenclatura. Até hoje o pessoal ainda tem dificuldades em cadastrar endereços. E olha que Palmas é uma referência em endereços, né? E o cliente também, lá na chegada, como que o cliente recebia esse produto. Então tudo isso nasceu porque o pessoal mesmo da criação, os próprios donos, a gente brinca também nesse mundo de startup, que eles são skin the game, a pele dele está no jogo mesmo, eles dão o sangue mesmo para a empresa. Não é uma empresa de investidores que tem muito dinheiro envolvido e ninguém trabalha. O pessoal está dentro mesmo da operação, colhendo o feedback do cliente em tempo real. Então isso foi muito importante na construção do Tô no Lucro. Se você tivesse que resumir assim, qual os principais aprendizados acumulados ao longo desse período no que se refere a comprar e vender pelas vias digitais? Bom, os maiores aprendizados são, sem dúvida mesmo, a experiência do usuário. A gente se preocupa muito com a jornada de compra do cliente. A gente tem um departamento aqui dentro da empresa, que é um departamento de sucesso do cliente. Ele é voltado mesmo para cuidar da experiência como um todo. Então, só para você ter uma noção, Joseph, quando você faz um pedido no Tô no Lucro, esse pedido ele passa por de 5 a 6 pessoas no mínimo. Quem são essas pessoas? O entregador, o cara da nossa central de logística que cuida dos alocamentos do pedido, a nossa central de atendimento ao cliente, nosso controle antifraude, passa pelo atendente lá do restaurante e passa pela pessoa que produz aquele pedido, falando em comida, por exemplo. Então, são várias pessoas envolvidas no processo. E eu acho que talvez o maior aprendizado é saber lidar com essas pessoas e cuidar muito bem desse processo. A gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem alguns faróis do controle de qualidade dessa operação. Então, todo mundo tem que seguir essa operação, porque a gente é uma operação logística, né? E os desafios da logística envolvem muito tempo. Então, as pessoas têm que fazer essas determinadas tarefas em determinado tempo ali específico. Se ela não conseguir completar essa jornada, o nosso SAC, a central de atendimento ao cliente, já entra em contato para saber o que pode ter acontecido com o entregador, com o restaurante, com o cliente. Às vezes o cliente não recebe o pedido. Então, cuidar dessa jornada de atendimento do início ao fim tem sido o nosso maior aprendizado. E falando em aprendizado, esse aprendizado foi tão importante que a gente tem conseguido replicar esse nosso modelo de negócio para outros estados, via expansão franquia. A franquia nada mais é do que uma replicação de todo esse conhecimento adquirido aqui em Palmas, inicialmente, para o resto do Brasil. Bacana. A gente percebe que a comunicação é um diferencial do Tô no Lucro. Como que é essa estratégia de marketing que tem você à frente? Bom, presidente, é muito importante a comunicação em todos os negócios.
Eu sempre brinco com o pessoal aqui também que o Instagram da empresa, as redes sociais da empresa, quem tem que cuidar é o dono. Hoje, o Instagram, enfim, o Twitter, as redes sociais como um todo, elas tomaram uma importância de uma certa forma que tem sido o vendedor de destaque do mês tem sido as redes sociais. O empresário, ele tem que estar ciente de tudo que acontece dentro das redes sociais hoje. É muito importante você alinhar a comunicação, não só a comunicação institucional, mostrando o que é a empresa, quais são as vantagens, mas a comunicação de oferta, a comunicação que a gente fala do inbound marketing hoje, que é o marketing de conteúdo. As pessoas estão vendo aqui a gente porque elas estão buscando conteúdo. Então, é muito importante o empresário ficar bastante de olho nisso e criar coisas relevantes na internet. Hoje em dia as pessoas pegam o celular e estão só escaneando, elas só estão passando o olho. O que é relevante aos olhos dela é o que marca a empresa. Então, cabe à empresa criar conteúdos, criar coisas que são relevantes àquele público-alvo. E o Tô no Lucro, eu estando à frente desse processo aqui hoje, auxiliando não só as nossas unidades de prova, mas como o Brasil inteiro, me preocupo muito com isso. Não é só fazer um postzinho de internet com preço, com coisas. É fazer conteúdo relevante mesmo. Por exemplo, esse bate-bola que a gente está tendo aqui pode inspirar outros empresários, pode tirar dúvidas. Isso é conteúdo relevante no nosso modo de pensar. Daniel, chegando aqui várias perguntas, muitos amigos se conectando conosco. Lembrando que eu estou com o Daniel Bueno, ele que é o homem do marketing da Tô no Lucro, é físico e formado pela Unesp, é empresário desde 2012, já há 8 anos de caminhada, e teve passagem pelos setores contábil e de alimentação. Grande case que é o Tô no Lucro, que é um orgulho para o Tocantins. Estados. Estão conosco também a Lucileia, a Jubileia, a Maria Vicente, o Matheus, a Áurea e a Aline. Tem 2 perguntas aqui. A primeira delas, o Diogo, ele fala assim, deve ser um amigo seu, Daniel, ele fala assim, Daniel, meu amigo, vamos baixar as taxas. As taxas estão do Tô no Lucro, está dentro da média. O que o Diogo está pedindo para baixar aqui, Daniel? Essa é sempre uma queixa, um questionamento que a gente usa bastante, que a gente escuta bastante aqui. Não cabe a mim essa negociação comercial, eu sirvo só para comunicar um pouco mais isso. Mas é bastante interessante até o consumidor final entender o porquê dessas taxas. Não só o consumidor, o cliente que pede também, mas o estabelecimento. Você é empresário, você sabe que mão de obra qualificada custa muito caro no Brasil. Sim. E mão de obra de tecnologia custa 2, 3 vezes mais caro ainda. O pessoal costuma brincar aqui com a gente, às vezes a gente pega um carro desse de aplicativo, né? E o pessoal deixa a gente aqui na porta do Tô no Lucro. Aí fala, não, a gente trabalha lá no Tô no Lucro e tal. Aí o cara fala assim, cara, quanto que custa pra gente fazer um aplicativo igual no Tô no Lucro? Aí tem um rapaz que trabalha com a gente aqui, ele escuta essa pergunta praticamente quase todos os dias dos motoristas, né? Aí ele brinca assim, fala assim, se você não tiver aí, 100, 150 mil só a folha de pagamento dos seus funcionários de programação, você nem vai começar. Hoje, a gente paga hospedagem, paga tecnologia, a gente compete com grandes players mundiais, que é o caso, sei lá, da Uber, do iFood, e a gente compete em dólar com os caras também, entendeu? O dólar hoje está 5, 6 reais. Eu tenho programadores trabalhando para a gente no Brasil inteiro. O salário desse pessoal é muito caro. Essa estrutura logística que a gente envolve, às vezes o pessoal acha que é só um aplicativo, mas não é. Hoje a gente tem pelo menos 5 aplicativos que estão na rede para atender essa demanda logística. Então você precisa de equipes específicas, não só para criar, para desenvolver, para dar essa manutenção e o suporte.
E essa estrutura, ela, como é tecnologia, ela constantemente ela evolui. Então, essas taxas servem para dar suporte ao negócio. E é muito importante também o cliente saber, por exemplo, a gente compete com, vamos supor, iFood, Uber. Esse pessoal, eles não têm CNPJ aqui na cidade. Eles não têm uma inscrição municipal. Eles não têm uma inscrição estadual. A gente paga imposto certinho. A gente paga imposto da nossa operação completa. A operação tem um lastro do início ao fim. A concorrência vem aqui na cidade, faz os pedidos, pega as taxas dele e leva embora para fora do país. Entendeu? Então é até um ponto bastante interessante na questão da valorização do negócio local. É caro porque o custo do Brasil é caro. Perfeito, Daniel. Temos uma pergunta aqui do Donizete. A pergunta dele, antes eu te faço uma. Esse período de pandemia, qual foi o impacto, e pressupõe-se que tenha sido muito positivo, qual foi o impacto da pandemia no negócio da Tô no Lucro? Presidente, o nosso negócio ele já vinha crescendo a uma velocidade muito relevante. Velocidade essa que chamava a atenção até de investidores, de players nacionais de relevância. Constantemente a gente é assediado por esses fundos de investimento, até pela concorrência mesmo. E a gente tinha uma taxa média de crescimento da nossa operação de 12%, dependendo da unidade, até 30% por mês de crescimento. Só para ter uma noção, nessa pandemia, algumas cidades triplicaram o tamanho do atendimento, justamente devido àquela explicação que eu dei lá no início. A cidade fechou, os estabelecimentos não podiam atender e tiveram que recorrer para o delivery. Aqui em Palmas, a gente teve um crescimento muito relevante mesmo. A gente se preparou para atender uma demanda até 3 vezes do tamanho do que a gente vinha. E essa demanda, por incrível que pareça, ela não chegou a acontecer. Muitos restaurantes tiveram as suas portas fechadas, achavam que aquela demanda do balcão, do salão, ela viria toda para o delivery. Isso não aconteceu, as pessoas ficaram fechadas em casa, as pessoas faziam comida, compravam menos, entendeu? Então, tiveram problemas em relação a isso, ao fluxo de caixa. Mas a nossa operação deu conta mesmo de atender a todo mundo. E a gente tem percebido agora que a curva deu uma estabilizada, chegou a um platô nos últimos dias, mas desde a segunda quinzena de março, a gente tem crescido a números muito expressivos. Só para você ter uma ideia desse número, falando da unidade, por exemplo, de Araguaína. A unidade de Araguaína, ela cresceu 130% no último ano. Então, é um crescimento muito relevante no delivery. Perfeito. E aí, o Donizete pergunta, qual a visão da empresa para esse período pós-pandemia? Já há um planejamento, já há uma estratégia? Sim. A pandemia serviu para a gente acelerar muita coisa que estava em processo de ideação aqui dentro ainda. Ela tirou a gente de uma zona de conforto, porque a população precisava do delivery, né? E aí a gente tem tirado vários projetos do papel, como a evolução dos aplicativos, a evolução dessas nossas tecnologias, a expansão para as novas praças. Então a gente tem uma projeção agora para o segundo semestre, falando, por exemplo, das franquias, da expansão horizontal que a gente chama. A gente tem uma projeção para dobrar de tamanho no segundo semestre. A gente deu uma parada em abertura de novas unidades devido à pandemia. Então, a gente não estava fazendo viagens, a gente tinha dado uma segurada. Mas, por exemplo, só essa semana já abriram mais 3 novas unidades no Brasil, Minas Gerais, no Mato Grosso, em Goiás. E nesse segundo semestre a gente tem uma visão de dobrar de tamanho. E lembrando sempre, dobrar com qualidade e com responsabilidade, que é uma das missões do Tô no Lucro, que é servir bem os nossos clientes todos os dias. Perfeito, Daniel. Agora a gente vai aproveitar um pouco da sua experiência para trazer um pouco aqui para esse nosso projeto
a CIPA Online. Para aqueles empresários que ainda têm dúvidas sobre como vender, fazer vendas online, quais as orientações que você daria para quem está começando? Aquela pessoa, pequeno empresário que está começando ainda, que não dispõe de uma estrutura, enfim, quais as sugestões iniciais que você tem? Eu gosto muito, Joseph, de fazer analogias para ficar mais fácil essa explicação mesmo, até para quem nos ouve. A venda online, ela não é diferente da venda física. Ela só mudou o canal de aquisição desse cliente. Então, aqueles detalhes que você acompanha ali no mundo real, eles têm que ser totalmente transmitidos para o mundo online. O que são esses detalhes? Vamos fazer a analogia aqui do nosso marketplace, que a gente chama, trazendo para o exemplo do Tô no Lucro. A gente tem ali um marketplace que é uma vitrine gigante. Várias empresas, só para você ter uma noção, aqui em Palmas são mais de 600 estabelecimentos dentro do aplicativo. Como que a gente pode se diferenciar nesse mundo online com uma concorrência também muito grande? Era como se fosse, imagina, um shopping ali com 600 empresas dentro. Quando você tem um shopping, por exemplo, o que você faz de diferencial para chamar atenção? Você faz uma boa vitrine, você coloca uma luz agradável, você coloca até um som agradável para chamar atenção. Empresas investem até em sensações olfativas, até o cheiro da loja é diferenciado. Você, empresário, sabe disso, que faz total sentido. No mundo online não dá, por exemplo, colocar essa sensação, mas você pode colocar outros detalhes. O que são esses detalhes? O empresário precisa investir em boas fotos do seu produto, um controle de estoque muito bem feito. Às vezes ele tem um estoque físico ali que não está comunicando com o seu sistema online. Aí o cara vai lá e quer comprar no online, e quando ele vai finalizar a compra, aí a empresa vai lá no estoque para ver aquele produto e ele mais tinha acabado. Aí ele tem que ligar para o cliente, mandar um e-mail e falar assim: oh, infelizmente esse produto acabou, a gente pode substituir. Isso é uma péssima experiência. A integração do sistema online e do offline. Boas descrições dos produtos, entendeu? Então, o empresário que está migrando agora para o online, ou que já estava no online também e não está conseguindo ter boas vendas, ele precisa de duas coisas principais. Ele precisa de uma boa presença de marca, ele precisa ter, e essa presença de marca se dá no brand, como a gente chama, a marca da empresa como um todo. Ele precisa ter fotos boas, descrições de produtos, integrações, sistemas de atendimento muito alinhados. É engraçado, eu tenho percebido bastante aqui em Palmas, não só em Palmas, mas como em todos os outros lugares, a dificuldade que os empresários estão tendo de atender os clientes por WhatsApp, por exemplo. Ele bota uma vitrine, faz alguma promoção e pede para procurar o cara pelo WhatsApp. O cliente, quando tem esse desejo de compra, ele quer comprar aquele negócio naquele exato momento. O empresário não pode perder uma venda. E aí, o cliente vai lá para o WhatsApp, faz uma pergunta e o atendente demora uma tarde inteira para responder para o cliente. Isso é péssimo, é uma péssima experiência de compra. Então, se você se propõe a ter um atendente pelo WhatsApp, coloque alguém para ficar online 24 horas enquanto seu WhatsApp estiver funcionando. Ou coloque, já tem muita tecnologia de robôs de automação que podem te auxiliar nesse atendimento, mas nunca deixe o cliente sem atendimento. Então é muito importante essa experiência de compra no mundo online também. É igual como se você estivesse entrando numa loja e nenhum vendedor fosse lá te atender. Falasse assim: não tem ninguém para me atender aqui. O pessoal parece estar tudo escondido dentro das gôndolas, assim, né? O pessoal parece estar com vergonha do cliente. Isso acontece no mundo offline também. Então o empresário tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Perfeito. Quer dizer, vale nesse caso a persistência, que às vezes a pessoa disponibiliza o número, então nos primeiros dias não tem uma grande procura e às vezes por isso você relaxa um pouco. Não pode relaxar. Tem que ficar atento, tem que persistir para que as demandas possam ir crescendo. Não é isso, Daniel? Sem dúvida. A gente sabe que às vezes o empresário pequeno ali,
o WhatsApp pessoal dele se confunde com o WhatsApp profissional e ele não consegue distinguir esses dois mundos. Mas saiba diferenciar isso do mundo da pessoa física, da pessoa jurídica. Profissionalize o seu atendimento mesmo. Igual eu falei, tem soluções muito baratas e até de graça no mercado mesmo, de atendimentos rápidos via WhatsApp, via chat, enfim, via Instagram. A CIPA mesmo tem disponibilizado um catálogo virtual recentemente. Eu tenho conhecimento, eu até conheço o pessoal de apoio a vocês aí, são parceiros nossos lá. E isso é um diferencial. O empresário tem que buscar essas ferramentas de tecnologia e aprender a usar e usar bem elas. Não é só, eu tenho um Instagram, eu tenho um WhatsApp, me procura lá que eu te respondo quando der. Não, é um vendedor aquilo ali. Perfeito. Sei que até já ficou implícito, mas na linha inversa, se você tivesse que citar assim, 3 principais erros que alguém que está começando pode cometer e como evitá-los, quais você apontaria? Realmente, assim, os principais erros é não atender bem o cliente. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, vamos levar para o ramo alimentício, que é um dos ramos que a gente tem expertise. A gente, às vezes, chega em alguns estabelecimentos e é muito mal atendido pelos garçons, pelo caixa, enfim, por várias pessoas. Essa experiência de compra e como a gente presta um serviço, é uma venda aliada a uma prestação de serviço, você sabe bem, é aquela velha máxima. Quando você faz um serviço bem feito, a pessoa indica para 1 a 2 pessoas no máximo. Mas quando você faz um serviço mal feito, uma venda mal feita, a pessoa queima o seu negócio para 10 pessoas. Então, a negativa mesmo, o feedback negativo, ele é a pior coisa que o cara pode ter. Então, se você se propõe a ir para o mundo online, se propõe a fazer uma experiência de compra, no mínimo, o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É atender bem ao seu cliente. Se você não conseguir levar aquele produto, tem soluções. Se você não conseguir, naquele momento, você não tiver estoque, dê algum jeito. Não perca a venda. O empresário, às vezes, ele não sabe ser empresário mesmo, né? Ele vende um produto, mas às vezes a pessoa parece que está fazendo um favor. Você não pode transparecer isso. Se você precisar pegar o seu carro, pega o seu carro e vai lá e leva na casa do cliente. O cliente é rei. Perfeito. Sobre a importância do anúncio, de como anunciar o produto. Como que deve ser feito esse anúncio para que possa se chamar a atenção do cliente e obter mais resultado? Boa pergunta. Existe várias formas da gente anunciar produtos no mundo online, né? Existe as mídias tradicionais que a gente já conhece mesmo, um rádio, uma televisão. Existe hoje as digitais, o tráfego pago, que é conhecido no setor. Quais são as vantagens desse tráfego pago, de utilizar as redes sociais para anunciar um produto? Você consegue alcançar uma quantidade grande de pessoas com um orçamento relativamente baixo. E você consegue, além disso, saber da onde que aquela pessoa está vindo e consertar esse anúncio. Aí cabe a expertise mesmo do profissional de marketing, saber se aquele anúncio ali está convertendo em vendas. Qual que é a importância e por que se atentar em relação a isso? Igual eu falei, a mídia digital hoje é uma das mídias mais baratas que a gente tem, mas ela pode se tornar cara também se ela não for feita de uma maneira profissional. Existem profissionais e é bom mesmo. Tem muito conteúdo na internet. O empresário às vezes fala assim, mas eu não tenho condição de contratar uma agência, eu não tenho condição de contratar um prestador de serviço. Na internet, hoje em dia, aqui no Instagram, no YouTube, enfim, tem conteúdo muito relevante ensinando as pessoas a fazerem isso, sabe? Do básico lá, cadastrar uma conta de anúncio num Facebook da vida, num Google, mas
quando a brincadeira começa a ficar um pouco mais séria, é sempre bom ter a presença de um profissional ali te auxiliando, porque senão você fica, o dinheiro vai embora ali, às vezes você deixa dinheiro na mesa. Se você não colocar uma boa foto, colocar uma boa descrição, tudo importa no anúncio de internet, até a cor, o posicionamento de um botão. A gente costuma fazer vários testes aqui na empresa com criativos diferentes para o mesmo anúncio. A gente faz 2, 3 formas de anunciar ele. E aí depois descobre qual que está dando mais resultado. E só a partir daí é que a gente consegue colocar um orçamento maior naquele anúncio, por exemplo. As redes sociais hoje te dão essa possibilidade. Daniel, a gente percebe, por um lado, apesar de todos esses avanços, todas essas grandes conquistas das empresas que apostam nas vendas online, a gente percebe que ainda uma fatia considerável de empresários, às vezes até os menores, eles ainda têm uma certa, às vezes, resistência, às vezes se deve ao desconhecimento, à dificuldade de operacionalizar, e aí acaba tendo a não adesão, né, numa escala um pouco mais elevada. Com a pandemia e com o comércio que ficou parcialmente fechado, então tornou-se uma necessidade, uma via pela qual as vendas podem ser alavancadas. Que orientação você dá para aquele empresário que, por alguma razão, ou porque desconhece, ou por falta de estrutura, mas que ele ainda tem uma resistência, que ele não está apostando nas vendas online? Qual a recomendação que você dá diante desse novo mundo que se desenha? Presidente, a recomendação que eu sempre dou é faça. Se o empresário não fizer, se ele não estiver nesse meio, o concorrente dele está. E aí o processo de seleção natural vai acontecer naturalmente. Ele não vai ter uma sobrevida. Então, se ele está naquele momento ainda, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não consigo, eu não acredito nisso. Quem está acreditando e quem está nos meios digitais está sobrevivendo, entendeu? E quem está se profissionalizando está tendo números expressivos. É a mesma coisa trazendo para o nosso universo do delivery. A gente tinha uma resistência muito grande de estabelecimentos para entrar na nossa plataforma. A gente chegava lá, fazia uma proposta comercial, aí o cara falava assim, eu não preciso de fazer entrega, o meu salão aqui já está cheio, não dou conta de ter essa demanda. Mas a gente sempre explicava para ele, bacana, o seu salão está cheio, que bom, é muito bom, é sinal que o seu produto é bom, o seu atendimento é bom. Mas você não pode negligenciar o delivery, você não pode estar de fora do delivery. Por quê? É uma maneira de você conquistar novos clientes, uma maneira de você levar um produto para o consumidor ali quando ele não quer estar aí dentro da sua loja. Então, quem não estava no delivery, na pandemia precisou vir, obrigatoriamente, sofreu muito. E alguns chegaram a não sobreviver mais, chegaram a fechar as portas, porque não deu tempo de adequar cardápio, adequar pessoal a entender o delivery. Quem já estava no delivery, que tinha uma operação consolidada no delivery, no momento da pandemia, não se assustou. Muito pelo contrário, só readequou a sua estrutura. Lógico, as vendas caíram, mas ele tinha conhecimento que o delivery conseguiria auxiliar ele naquele momento. Por quê? Porque ele não negligenciou. Ele estava no delivery. E esse exemplo pode ser transcrito para o mundo online. Se você não está no mundo online, o seu concorrente está. E nesse mundo digital globalizado, quem não está no online, infelizmente, não conseguirá ter vida longa. Perfeito, Daniel. Estou muito feliz com essas explicações que você deu, que são ótimo suporte para esse trabalho que nós estamos buscando fazer lá na CIPA, né, de conscientizar, de preparar, de disponibilizar a ferramenta para que os nossos empresários possam enveredar de melhor forma por esse universo online. E eu vou te fazer algumas perguntas aqui, ainda voltadas para o Tô no Lucro especificamente. O Diogo, que é aquele que tinha falado das taxas, ele elogiou a qualidade do serviço prestado, parabenizou, e disse que para os restaurantes, imagino que restaurante seja
talvez a maior parcela dos clientes do Tô no Lucro, ele está dizendo que para os restaurantes essa taxa é muito pesada, você já justificou, mas se você quer passar alguma mensagem para o Diogo, imagino que ele seja dono de um restaurante. Essa questão da taxa é como se fosse aquela mesma reclamação que nós contribuintes temos em relação aos impostos. E o empresário, às vezes, ele não faz a conta direitinho e acha que é ele que paga o imposto. Mas o empresário não é o empresário que paga o imposto, é o cliente final que paga aquele imposto. Ele precisa ter um auxílio financeiro bem estruturado, ele precisa saber o custo do seu produto ali, precisa saber qual que é a margem de lucro que ele precisa colocar para que essa taxa não enforque ele lá na frente, entendeu? Essa taxa que a gente cobra, essa taxa administrativa que a gente chama, ela serve para dar suporte a toda essa estrutura tecnológica, igual eu expliquei. E o estabelecimento, ele tem que pegar esses custos e colocar dentro da operação dele. Ele não tem que pagar esse custo sozinho. O cliente final, se ele quer pedir lá a comida na comodidade da sua casa, na comodidade do seu trabalho, ele já tem total ciência que aquilo ali tem um custo diferenciado, porque é um serviço diferenciado. Então, você pode e você tem que colocar essas taxas dentro do seu custo do seu produto, realmente para você não enforcar a sua margem. Se o empresário não fizer as contas certinho, às vezes ele toma prejuízo sem saber. Então, a importância também de um profissional ali auxiliando ele a construir essa planilha de custos do seu produto também é muito importante no mundo online. E, igual eu já falei, tem ferramentas gratuitas que dão auxílio a isso. A CIPA, por exemplo, é um dos parceiros dos empresários nisso, sempre está trazendo profissionais no ramo financeiro, no ramo administrativo, o próprio Sebrae, a própria prefeitura, tem vários cursos gratuitos que o empresário pode tá fazendo para realmente medir aquilo ali, se ele está tomando lucro, ou se ele está tendo lucro ou está tomando prejuízo. Daniel, nós estamos nos aproximando aqui do final. Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre que eu achei interessante, que ela traz a questão da relação dos aplicativos com a gestão das pessoas, né? E recentemente uma pessoa estava até me falando que o Tô no Lucro ele se diferencia por ter uma excelente relação, uma excelente condução nessa questão da gestão dos colaboradores, aqueles que trabalham, principalmente os motoqueiros. Antes de eu fazer a pergunta do Alexandre, como que é essa estratégia nessa relação com os colaboradores, principalmente os motoqueiros entregadores? Bom, boa pergunta, agradeço ao Alexandre aí pela pergunta. Esse é um diferencial do Tô no Lucro. Os nossos clientes que a gente chama. A gente tem alguns clientes aqui dentro do Tô no Lucro, que é, por exemplo, o cliente final, quem pede no aplicativo, o nosso franqueado, alguém que adquire uma franquia e vai instalar em outra cidade. Tem um cliente que é o parceiro, que a gente chama aqui internamente, que é o dono do estabelecimento, o dono da loja que quer vender pelo aplicativo. Tem os colaboradores internos, que são clientes internos, a gente lida com eles como se fossem clientes também, então a gente precisa prestar um serviço diferenciado para eles. E tem os entregadores. A nossa rede de entregas, ela só conseguiu chegar nos números que a gente tem hoje. Por exemplo, aqui em Palmas, a gente tem como parceiros mais de 120 entregadores diariamente, sem contar os diaristas, as pessoas em horário de pico, os entregadores autônomos, que são parceiros nossos, eles chegam. Em relação aos entregadores, especificadamente, um dos nossos grandes diferenciais é a nossa estrutura física e todos os benefícios que a gente consegue fornecer para os entregadores, diferentemente de outras plataformas. Se você pegar o seu carro aqui, ó, é só você sair da CIPA e você vai ver na porta, debaixo daquele pé de piqui, naquela fava ali, os entregadores tudo ali na porta, não é?
os nossos entregadores têm um lar, tem um lugar para eles ficarem quando eles não estão com pedido. A gente tem, em toda cidade que a gente se instala, a gente cria uma estrutura. Então, por exemplo, aqui é onde que eu estou, aqui na unidade de Palmas, a gente tem refeitório, a gente tem vestiário com banheiros, tem bebedouro. Os caras falam, bebedouro é o básico. Pois é, cara, mas os entregadores que estão na rua aí, esses de outro aplicativo, às vezes passam o dia inteiro sem beber água, porque não tem um lugar para beber água. Eles têm que pedir água no estabelecimento quando chega, entendeu? Porque a empresa não dá uma estrutura básica para eles. A gente tem uma área, Joseph, de descompressão aqui, uma área de lazer. Um dia, eu até quero que você venha aqui conhecer a nossa estrutura. Tem aqui atrás, aqui, ó, tem mesa de sinuca, mesa de ping-pong, sofá, tem uma sala para eles descansarem quando eles não estão com pedidos. O cara trabalha num período da manhã, ele quer almoçar e quer dar uma descansada para enfrentar a batalha no período da tarde à noite, ele pode ficar aqui dentro da nossa estrutura física descansando. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Além ainda de uma política de desempenho. Essa política de desempenho é uma coisa nossa também, que é um diferencial, que premia os melhores entregadores. E melhor entregador não é aquele entregador que chega mais rápido, não. É o entregador que faz o serviço mais bem feito. É o entregador que é cordial no estabelecimento, que é cordial no cliente. É o entregador que é cordial com a estrutura interna. É aquele entregador que não dá um retrabalho para o nosso administrativo. Então, ao final de todo trimestre, eles são premiados. E, por exemplo, os prêmios internos chegam a motos, viagens, televisões para os entregadores, só para você ter uma noção, presidente. Bacana. E dentro disso que você acabou de falar, e o Alexandre pontua ainda, que tem uma preocupação com a questão dos motoqueiros. E aí você imagina que a pessoa que fez o pedido está em casa esperando que a entrega seja feita o mais rápido possível. Às vezes uma criança pediu uma pizza, e aí o motoqueiro tem que chegar rápido. Como estabelecer o equilíbrio para evitar que o motoqueiro seja imprudente, que ele não gere risco no trânsito? Como que é feito esse trabalho de orientação, né? Para se respeitar aquele que pediu, que está com pressa em receber, mas para que o motoqueiro não haja com imprudência, o que poderia ser uma negativa para a marca? Excelente pergunta. No início da nossa operação, a gente tinha bastante reclamação dos clientes mesmo, do pessoal que estava no trânsito, que os motoqueiros não estão no lucro, eram aqueles cachorro louco, assim, que entrava na rotatória deitado, chegava rapidão, saía cortando entre os carros. A gente tinha uma reclamação muito grande em relação a isso. E a gente viu essa dor e também até pela saúde dos entregadores mesmo, em se envolver em acidente, esse tipo de coisa. E por isso, a gente desenvolveu esse índice de desempenho que eu acabei de mencionar. Como que ele funciona? E até uma ouvidoria em relação a isso. Todo entregador do Tô no Lucro, se você perceber, na mochila que ele está nas costas, tem uma numeração. Todas as caixas são numeradas. Se acontecer, por exemplo, algum acidente, alguma má condução daquele veículo, se você presenciar isso, você pode entrar dentro do aplicativo e lá tem um canal que chama Tô Te Ouvindo, por exemplo, que é relacionado a esse tipo de denúncia no trânsito. Então, se um entregador for questionado em relação a isso por algum cliente, tiver alguma reclamação, ele vai perdendo pontuações e dependendo até da gravidade dessa infração, ele deixa de ser um entregador do Tô no Lucro, um parceiro, entendeu? Então, a gente tem tudo isso atrelado ainda a constantes treinamentos. E até agradeço a CIPA, que sempre abre espaço para a gente aí. Os nossos treinamentos são todos aí no prédio da CIPA, com a TTM, por exemplo, aqui em Palmas. Então, a gente tem uma conduta muito amigável com o pessoal da TTM, sempre chamando atenção, sempre treinando os nossos entregadores. E eles tomaram consciência disso. Então, você pode perceber hoje na rua que o entregador
tá mais naquela velocidade toda, ele percebeu que não é só rapidez, ele percebeu que a qualidade do serviço, a qualidade da entrega importa muito. Então não adianta nada ele chegar rápido uma vez e só chegar uma vez. Ele tem que chegar todos os dias. Perfeito, Daniel. Chegamos ao final dessa live de hoje. Quero agradecer imensamente a cada um dos amigos que estiveram conosco, de um modo muito especial ao Cleston, que parabeniza a nós pelo trabalho que estamos realizando e que ele classifica como de alta relevância para a sociedade. Agradecer e parabenizar a você e em seu nome parabenizo toda a equipe, todos os diretores da diretoria do Tô no Lucro por esse trabalho, por esse marco que vocês estão conseguindo construir no Tocantins e levando o nome do nosso estado além fronteira. Parabéns por isso. E eu quero oportunamente fazer uma visita para, de fato, conhecer. Muitíssimo obrigado. As suas orientações, as suas colocações foram extremamente valiosas e enriquecedoras para mim, de modo especial, eu tenho certeza que para os empresários que nos assistiram. José, a gente que agradece mais uma vez aqui o convite e a lembrança mesmo da CIPA. Quero falar para vocês, a nossa casa está de portas abertas sempre. Você, cliente aí que quer conhecer realmente a estrutura, pode entrar em contato com a gente aqui. A gente faz um tour aqui dentro da nossa logística, dentro da nossa central de atendimento, mostra um pouco mais para vocês. E eu quero deixar um recado mesmo aqui, para a questão da valorização do negócio local, né, presidente? A importância disso. Igual eu mencionei, é muito importante a gente valorizar os nossos empresários da cidade. Então, se você puder comprar alguma coisa, valorizem aqui quem está aqui tomando sol o dia inteiro, quem está aqui sofrendo com esse clima seco, entendeu? E você, empresário que está nos ouvindo aí, que não tem ainda um serviço, por exemplo, de entrega, o Tô no Lucro, se precisar, a gente tem um serviço, que eu até esqueci de mencionar, presidente, que cuida só da parte logística. Então, se você quer levar ou buscar alguma coisa, e não é um restaurante, alguma coisa, a gente tem uma estrutura logística para poder te atender também. É um serviço novo, é um produto novo que a gente tem lançado na cidade, veio em função da pandemia também, e a gente tem atendido grandes empresários e pequenos empresários da cidade, seja ele um autônomo, seja uma empresa de grande porte. A gente cuida da logística como um todo dentro das cidades onde a gente está em presença. Agradeço e nosso espaço está sempre aberto aqui para vocês, presidente. Maravilha, parabéns e até a próxima, Daniel. Tchau, tchau, gente. Bom dia.